Sem demoras, eu quero chamar aqui o pastor Eduardo Gonçalves, que vai estar, vamos aplaudir ao Senhor, vai estar ministrando a palavra nessa noite. E ele está muito bem acompanhado com a sua esposa, a pastora Camila Barros. Fique em pé, por favor. Olha aí, ó. Se não é mole, não é fraca, não, gente. Quero ver um dia vir aqui pregar pra gente aqui. Ver se ela tem coragem de vir aqui de pregar pra nós aqui. É uma honra ter vocês aqui, viu? Muito obrigado, pastor, por ter aceito o nosso convite. Você está em casa, deixa Deus te usar, mais uma vez. Queridos, boa noite, Pai seja convosco, amém? Vocês estão felizes essa noite? Digam glória a Deus aí. Olha, eu estou muito satisfeito e feliz com o Senhor, com essa oportunidade. Para mim foi uma surpresa muito boa. Tivemos um encontro de oração com o pastor Emerson há algumas semanas atrás, 2 vezes, não, por aí, né? E aí naquela oportunidade, o pastor Emerson já me convidou para estar com vocês numa terça, pai, e eu fiquei muito feliz, e de verdade tinha um desejo de conhecer a igreja e dar uma cooperação aqui para uma igreja que tem se estabelecido de uma maneira muito saudável aqui nessa cidade, nesse bairro, para mim, como pregador da palavra, e também até como orador. É uma satisfação muito grande de verdade. Eu quero rogar a Deus que possa continuar abençoando, que sua mão esteja sempre favorecendo essa casa. Pastor Emerson, um prazer contribuir no seu ministério do Senhor. Deus confiou ao seu sua esposa aqui, tá bom? Junto ao abraço da pastora, é muito bom estar junto com vocês. Queridos irmãos, deixa eu rapidinho te falar para vocês. Quando a reunião terminar, eu não sei exatamente aonde, eu acho que agora é aqui, ok. Então aqui atrás, tem uma recepção aqui atrás, ok. Então logo aqui atrás vão estar expostos alguns títulos ali de mensagens minhas e também da minha esposa, tá bom? Para que você possa, desejando, continuar ouvindo a voz de Deus através do nosso ministério, dar uma passadinha lá. Tem muitos títulos e eu tenho entendido quanto é bom a gente investir em algumas coisas que retornam para nós como saúde espiritual, como ministração. Então tem mensagens diversas lá. Bom caco de telha no meio da dor, tem uma mensagem poderosa para você acreditar na restauração de Deus, independentemente dos níveis de destruição, e enxergar um caminho para isso. Às vezes a gente fala de restauração, pode parecer muito simples, né? Mas como é que foi o caminho para a restauração? Eu vou falar aqui sobre a vida de Jó como um caco quebrado até a restauração plena de um vaso. Então, é um caminho que você precisa entender para crer de verdade nisso. Aminon, quem morre e quem sobrevive diante do assédio do pecado. Para jovens, uma mensagem para te ajudar muito, para te fortalecer bastante. Segredos para um culto inesquecível sobre a reunião em Betânia, João capítulo 12, para você nunca mais participar do culto da mesma maneira. Isso aqui só para quem está querendo ser incendiado pelo Espírito Santo. Candeias acesas a quem interessa a escuridão da casa. Você vai ser também muito abençoado. Tá bom? Amém? Quem está motivado para alguns momentos de nós olharmos para a palavra do Senhor, crendo que dela provém tudo que nós precisamos. Abra sua Bíblia comigo, o livro do profeta Jonas. Eu ainda na minha casa me senti inclinado pelo Espírito Santo a falar para vocês a respeito desta palavra. E eu queria que você abrisse então a sua Bíblia, Jonas capítulo 1. Jonas capítulo 1. Está no finalzinho do Antigo Testamento, tá? Para você que não está ainda devidamente familiarizado, né? Com as escrituras, os livros lá no final são pequenininhos, parece que não existe, né? Aí o pastor falava, aí Miqueias, você tem isso aqui na minha Bíblia, a gente amou a Bíblia, mas está aí, tá? Tá logo depois de Obadias e antes de Miqueias. Ajudou nada, né? Mas está aí, procura que está aí, tá bom? Deus seja louvado. Você já achou, está do ladinho de alguém que não tem o exemplar da Bíblia ainda? Você pode ajudá-lo, tá bom? Para que a gente possa, então, ler juntos o versículo 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Está escrito assim: e veio
quebrar-se. Amém. Amém? Amém? Olha, esse personagem bíblico é até muito conhecido até pelos que não são crentes, né? Tem muita gente que nem tem familiaridade com a Bíblia Sagrada, mas conhece Jonas. Conhece Jonas por conta da história de Jonas. A história de Jonas é uma história bastante cativante, bastante envolvente, porque ela trabalha alguns elementos assim bem interessantes. Alguns elementos que, para quem não acredita ainda, não tem fé ainda na veracidade do que está escrito na Bíblia, a história de Jonas tem uns elementos que parecem até beirar ao lúdico, ao folclórico, né? Porque a história de Jonas é a história de um homem comissionado por Deus a uma missão, e esse homem nega-se a essa missão, e não bastando ter negado essa missão, ele toma um rumo particular, ele decide numa determinada direção. E por ter decidido ir nessa determinada direção, a Bíblia fala que ele vai ser jogado para fora de um navio que ele estava fazendo a viagem. Estou dando um resumão aqui para você. E quando ele está emergindo nas águas, a Bíblia Sagrada diz que vem um grande peixe, não há um nome da espécie em particular, a Bíblia só diz um grande peixe, e esse grande peixe captura Jonas vivo, e vivo, ele permanece no ventre desse peixe durante 3 dias, orando a Deus e pedindo uma nova chance. E esta nova chance lhe é dada ao 3º dia. Aquele mesmo grande peixe que por ordem de Deus o abocanha, aquele mesmo grande peixe o despeja na praia, e ele consegue então por fim retomar aquela missão inicial que fora dada por Deus lá no começo. Quem está aí, diga glória a Deus. Então fique comigo aqui. As lições nucleares, assim, as mais importantes dessa história, claro, são as coisas que Deus nos propõe. Essa é a primeira grande questão. Eu quero que você entenda, a fim de que você não se sinta um peixe fora d'água, né? Para que você não pense que eu vim falar para missionários especificamente, ou para ministros, ou para pessoas que tenham algum tipo de aspiração nesse sentido. Eu quero que você entenda que Deus sempre tem designações particulares para cada um de nós. Deus tem designações e Deus tem expectativas. Talvez alguém aqui vá passar por todos esses países cujas bandeiras estão aqui no templo. Talvez a designação que haja de Deus para você não envolva coisas dessa magnitude. Todas aquelas que Deus me propõe, mais eu vou sofrer. Quanto mais eu me dispor a caminhar em direções contrárias àquelas que Deus espera que eu caminhe, pior vai ser. Mas quanto mais eu aceitar a vontade de Deus, sabendo que ela está sob um tripé, ela é boa, perfeita e agradável, as coisas vão dar muito certo, eu creio nisso para a glória de Deus. Acompanhe comigo. Essa designação de Deus é anunciada assim, ó. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Eu quero que você entenda uma coisa: Jonas significa pomba. Mas dizer isso dentro da nossa cultura parece não fazer muito sentido. Por quê? Porque o significado dos nomes dentro da nossa cultura não tem assim muita relevância, né? Uma mãe chega com o pai, os dois olhos, vamos botar tal nome, aí coloca. Às vezes pega o nome do avô, junta com o nome da avó, bota o nome de um tio no meio, só o sangue do cordeiro, né? Ou então vai homenagear um jogador de futebol da década de 70, um personagem da novela que a irmã gostava, glória, aleluia, né? E saem umas coisas assim, enfim, não é da nossa cultura dar um valor tão profundo à escolha do nome. Mas na cultura judaica, o quadro é totalmente diferente. O nome sempre tinha uma ligação muito forte. Primeira ligação, contexto do nascimento da criança. Deve se lembrar, por exemplo, do nascimento do filho de Jacó, o Benjamim. Quando a Raquel estava grávida, a Bíblia diz que ela sentia muitas dores, percebeu que não ia bem a sua saúde, embora o bebê havia nascido. Ela então intenta colocar o nome dele de Benoni, que seria filho da minha dor, ou seja, ligado ao contexto do nascimento. Aí Jacó interfere e diz: não, vai ser Benjamim, filho da minha destra. Note, por que Jacó interferiu? Porque ele sabia de uma segunda questão importante em relação ao nome. Ele tem peso profético dentro dessa cultura.
Ele tem peso profético, ele é um apontamento de algumas coisas em relação ao futuro. Quem está aí, diga glória a Deus. Então veja, com essa informação, nós vamos ter que considerar toda a história de Jonas sob essa perspectiva. É um homem que traz essa carga profética sobre o seu próprio nome. Qual carga profética, pastor? Pomba. Agora, isso vai fazer muito sentido no curso da história. Nós vamos começar a entender, dentro da história de Jonas, o quanto esse nome tem significado, o quanto esse nome tem sentido. A primeira coisa que é importante você entender é que quando nós olhamos para cá e vemos Deus dando essa missão para Jonas, a missão é: dispõe-te e vai a Nínive. Parece uma missão comum, mas não é. Mais do que isso, é uma missão inédita até esse momento e uma missão que não se repetiria nunca mais em relação aos profetas bíblicos. Por quê? Porque nenhum profeta na história da Bíblia foi designado a profetizar a uma nação estrangeira presencialmente. Se você abrir a Bíblia no livro de Isaías, você vai ver uma série de profecias em relação a nações estrangeiras, mas Isaías profetizou tudo isso, como Jeremias profetizou tudo isso, estando com os pés no mesmo lugar, em Israel. Jonas é o único que Deus diz: não só você vai profetizar a uma nação estrangeira, como você vai fazer isso lá. Eu quero que você vá. Então eu quero que você comece a entender que isso que foi requerido por Deus de Jonas era uma coisa difícil, não era uma coisa fácil, era uma coisa inédita. E eu preciso que você entenda essa noite que a gente tem duas maneiras de enxergar as propostas loucas de Deus para nós. Ou a gente acha que Deus ficou louco de vez, ou a gente embarca nessa loucura que é poder de Deus e começa a entender o quanto estamos diante da oportunidade de fazer uma coisa nova. Aleluia! Não é? Tem para mim que Jonas não teve essa percepção, não entendeu o quanto, embora o nível do que lhe estava sendo exigido era grande, a honra e o mérito de fazê-lo era igualmente grande. Deixa eu começar a dizer uma coisa para você pelo Espírito essa noite. Por maiores que sejam, quanto maiores forem os desafios que Deus lhe propôs, maiores são os prêmios envolvidos nele. Talvez Deus está propondo uma coisa que ninguém nunca fez, e você esteja pensando que isso é muito difícil, mas é o seu nome que estará lá quando forem lembrar quem foi o primeiro a fazer. Ou alguém está me ouvindo essa noite aí? Agora, vamos entender como é que a questão do nome de Jonas começa a fazer sentido. Pomba. Eu acho que Jonas deve ter até sofrido algum bullying. Porque pomba. Eu acho que até mesmo ele não entendeu por que isso. E eu quero que você entenda uma coisa, você vai concordar comigo. Quantas vezes você olhou para coisas em você e não entendeu a razão delas estarem lá? Mais ou menos assim. Por que esse sonho está na minha cabeça? Por que esse projeto está na minha cabeça? A verdade é que às vezes a gente olha no espelho assim da vida e se vê com algumas coisas que estão tão fora da nossa realidade, tão fora das nossas perspectivas possíveis, tão fora das nossas estimativas mais lógicas, que a gente se pergunta: por que eu penso assim? Por que esse arrojo de visão? Por que esse desejo de fazer coisas que parecem tão fora da minha alçada, da minha capacidade, da minha possibilidade? Eu vejo um homem que cresce sem entender o porquê de ter um nome que tem asas. Eu vejo um homem que cresce sem entender o porquê é um profeta que tem um nome de alguém que pode voar. Só que você precisa entender que existe um momento chave na vida de todo mundo, na minha, na sua. Sabe uma hora que Deus decide rasgar diante de você, assim, abrir a cortina, sabe? Tirar assim a fitinha do embrulho e te fazer entender todos aqueles porquês que inquietaram a sua vida durante tantos anos? Eu queria que você segurasse a mão de alguém que está do seu lado e dissesse assim: eu estou sentindo que está chegando uma hora na sua vida onde muitos porquês vão ser respondidos, onde muitas inquietações vão ser respondidas, onde muita coisa que você já se perguntou olhando para o espelho, está chegando a hora de um propósito de Deus dar sentido a muitas dúvidas que você teve até hoje. Revelação de um propósito de Deus. Quando Deus lhe revela um propósito, esse propósito vem respondendo muitas perguntas que você fez ao longo da vida. Quando Deus lhe estabelece um propósito, quando Deus lhe apresenta um propósito, a apresentação desse propósito faz com que muita coisa que parecia não ter sentido comece a ganhar sentido. Pastor, volta
Deus. A ira onde ninguém foi, era também o que tinha, o que ninguém tinha. Nossa, foi embora. O único profeta designado por Deus a ira onde ninguém foi, era também aquele que tinha o que ninguém tinha. Profeticamente, quando Jonas nasce e é dado a ele o nome de pomba, Deus lhe presenteou com asas. Portanto, quando Deus requer que ele vá onde os outros não foram, Deus já estava sob o respaldo do que já havia lhe dado lá no começo. A mente de Deus é um negócio sensacional. Não pense você que Deus perde tempo propondo coisas que você não pode fazer. Se Ele te mandou voar, Ele já te deu as asas lá no começo. Eu quero que você entenda essa noite, eu quero que você receba essa noite de uma maneira gostosa no seu coração, essa palavra para te dar paz. Todos os voos que Deus propõe, nunca Ele os propõe sem primeiro ter dado as asas. Ei, Jonas, vá onde os outros não foram, mas vá sabendo que eu já te dei o que não dei aos outros. E acredite que você foi equipado por Deus de tudo aquilo que lhe é necessário para cumprir o que Ele te mandou. Não pense que Deus está agindo de maneira improvisada em cima da hora, equipando alguém para o cumprimento de alguma coisa que Ele lhe mandou. Não, você já está sendo equipado para isso desde que nasceu. Digo mais, você está sendo forjado para isso, preparado para isso, adestrado para isso. Todos os processos aos quais a vida te submeteu, as lágrimas que você chorou, os desertos que você passou, se prepararam para esse grandioso tempo. Aleluia! Para onde ninguém foi? Mas saiba que, para mandar você ir onde ninguém foi, estou dando a você o que não dei a. Estou sozinho ou tenho alguém para crer nessa palavra aí? Mas essa verdade pareceu não ter feito tanto significado ou tanto sentido para Jonas como está fazendo para nós. A verdade é que a grandeza dos desafios às vezes inibe a nossa própria visão sobre nós mesmos. É como se Deus estivesse dizendo, voe. Jonas está olhando no espelho e as asas estão embaçadas pelo medo. A visão daquilo que você é capaz de fazer está sendo roubada pelo medo. O medo tem essa capacidade. Rouba de nós a visão do equipamento que já nos foi dado para o cumprimento do que Deus está mandando. Vá, cheio de medo no coração, temendo uma cidade sanguinária, famosa por suas execuções sumárias, famosa por seu trato extremamente hostil com os estrangeiros. Jonas se nega deliberadamente. Eu estou usando essa palavra porque há outras pessoas na Bíblia que fizeram até um certo charme, né? Chorando um pouco. Jeremias mesmo disse assim, o Senhor me enganou, me iludiu, o Senhor me enrolou, eu não sabia que ia ser tão difícil, eu não vou mais não, eu não vou mais falar no teu nome não. Aí passou uma meia dúzia de versículos e diz assim, mas isso foi como um fogo ardendo dentro de mim, eu estou entregue à tua vontade, não tem como lutar mais. Então, só Jonas é tão, permita-me, tão descarado, a disfarçatez de Jonas para poder tomar um caminho diferente daquele que Deus o mandou. Agora, em relação a tomar caminhos diferentes daqueles que Deus espera que você tome, eu tenho uma observação a fazer. Repare, a Bíblia diz assim, Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Diga, decisão tomada. Fraquíssimo, diga, decisão tomada em ir para Tarsis. Aí o texto diz, e descendo a Jope ao porto, achou um navio que ia para Tarsis. E daí, pastor? E daí você tem que entender que não foi assim, eu vou fugir. Chega no porto, vê um navio indo para Tarsis e vai. Não, ele decide ir para Tarsis. Quando ele chega no porto, há um veículo que concorda com a decisão dele. Olha para mim, olha para mim. Sempre tem um veículo que concorda com a sua decisão. E o mais interessante é que nessa hora, o crente fica tão espiritual que ele vê sinal em tudo.
Ele vê um navio indo para Tarsis e diz assim, estéreo. Saí de casa, pensei em Tarsis, cheguei no porto, tá, eu acho que Deus está nisso. Não, deixa eu dizer uma coisinha para você. Deus está naquilo que Ele mandou você fazer no começo. Não queira colocar Deus como piloto de embarcações que Ele nunca entrou. Ele não é Deus de confusão. Com carinho, você vai dizer para alguém do seu lado, diga, Deus não é Deus de confusão. As ordens de Deus não se repelem, não se chocam. Deus não é que nem o seu chefe, que uma hora te manda fazer uma coisa, na outra hora ele te manda fazer uma outra coisa que choca com a primeira coisa. Deus não, tudo que Deus manda fazer é coordenado e perfeito. Então, por favor, não venha com essa espiritualização aí de olha o navio, olha aí terra. Não, sempre haverá um veículo que concorde com a nossa decisão de desobedecer. Essa coisa que parece coincidência, mas não é coincidência, é um arranjo, é uma orquestração para dar a você o veículo para o cumprimento de uma vontade que se choca contra a vontade de Deus. Você sabe o que é interessante? Quando é para cumprir, os navios desaparecem. Fica difícil para cumprir a vontade de Deus, os navios tudo some. Você quer pagar passagem, não tem ninguém venda. É difícil, porque para cumprir a vontade de Deus, você não vai encontrar muita facilidade. Agora, quando é para desobedecer, os navios estão fazendo fila no porto, assim, ó. Tarsis partindo, aleluia. Partiu Tarsis. Interessante. Mas quando Jonas vai, por favor, não vamos perder essa veia, esse olhar. A veia e o olhar de um homem que vive sobre o sentido profético de uma pomba. E sobre esse sentido profético, observe a sua entrada para o navio. Observe a sua consequente descida para o porão do navio. Agora, considere comigo, veja essa pomba se encaminhando para essa estrutura fechada de madeira, que vai ser chamada de barco na Bíblia, mas no nosso caminho profético não é barco, é gaiola. A troca já aconteceu, e essa troca acontece muito rápido. Quando você troca a obediência pela desobediência, você já trocou o céu pela gaiola. Me deixou sozinho, mas vou voltar aqui. Quando você troca a obediência pela desobediência, você já trocou o trânsito no céu pela gaiola. Se uma coisa que a desobediência garante, é trânsito em espaços celestiais. Crente, irmão, obediente, ele tem acesso às vias espirituais. O crente que é obediente, ele tem acesso às rotas espirituais. Veja um crente que é obediente, ele é conhecido nos meios espirituais. Veja um crente que é obediente, ele é temido. Ai, gostei dessa palavra, irmão. O crente que é obediente, ele é temido pelo inferno, porque ele transita com a autoridade de quem é legitimado pela obediência. Sabe por que Satanás nem se interpõe na frente dele? Porque sabe que a obediência conferiu a ele uma autoridade avassaladora. Então ele nem tenta se jogar na frente, mas o desobediente não. Ele se enclausura. E esse enclausuramento, que não é percebido, foi o enclausuramento a que Jonas se submeteu. Só que de repente a Bíblia diz uma coisa sensacional. Diz o que, pregador? Diz assim, ó: e o Senhor mandou ao mar um grande vento. Quem foi que mandou? Quem foi que mandou? Mas a nossa associação direta de vento é com alguma coisa que o diabo mandou, né? Ou que alguém desligado mandou, ou que alguém oprimido mandou. Mas esse vento foi mandado pelo Senhor. Porque esse vento, ele tem uma missão, e a missão desse vento está totalmente clara. Aonde, pastor? E o navio estava a ponto de se despedaçar. A missão desse vento está clara. E a gaiola estava a ponto de se despedaçar. A missão desse vento é clara. É a hora que Deus resolve intervir com um fator que você não esperava para arrancar você de onde você entrou e não devia. Quando esse vento vem no mar, a gaiola começa a estalar. Quando esse vento vem no mar, o
você está lá. Mas por que Deus intervém? Pela sua misericórdia. Eu vou dizer para você uma coisa sobre você e sobre mim. A nossa capacidade de nos adequarmos ao enclausuramento, ao confinamento, é impressionante. Tem gente que Deus chamou para os voos da liberdade, está enclausurado e já nem percebe. E está tão acostumado ao enclausuramento que come ração e faz aquela coisa toda muito... E Deus dizendo assim, você pode até estar acostumado com o lugar onde você se meteu, mas eu me lembro muito bem que não foi para isso que eu te chamei. Jonas entra naquela gaiola, tal qual um pássaro entra num alçapão ou numa armadilha, mas diferentemente de um pássaro que entra num alçapão ou numa armadilha, Jonas deveria ter um senso crítico de perceber que aquilo era uma armadilha para o confinar, para enclausurar. Mas escute o que eu quero dizer para você essa noite aqui. Escute com muita atenção o que eu quero dizer essa noite para você aqui. Você não pode perceber, não pode permitir que nenhum tipo de prêmio, que nenhum tipo de cheiro, que nenhum tipo de visão cativante roube de você o senso crítico de perceber aonde estão as armadilhas. Por que o pássaro vai parar dentro da gaiola? Porque ele é desprovido disso. Ele está atraído pelo instinto, pela comida que tem lá dentro, ele não percebe que aquilo é uma gaiola. Ele não percebe que tem alguém num campo esperando a hora para poder dar uma risada e dizer, caiu. Mas não percebe porque é um animal irracional. Mas permita-me com carinho dizer uma coisa. O Espírito de Deus tem expectativas melhores ao seu respeito e ao meu também. Porque se Deus nos deu essa inteligência linda, se Ele nos deu o seu Espírito, se Ele nos deu a assunção, nós não seremos traídos pelo nosso instinto. Eu queria que você levantasse a sua mão, que eu libero de Deus uma palavra sobre a sua vida nessa terça-feira. Qual pregador? Nada que esteja sendo montado ou armado para te atrair pelo seu instinto será maior do que a sua capacidade de perceber o quanto você tem a perder se for para lá, o quanto tem a perder se ceder o seu caráter, o quanto tem a perder se você vacilar. Eu estou profetizando sobre uma igreja que não vai trocar o trânsito pelas rotas celestiais por causa dos instintos. Para que serve o instinto? Para te atrair. Pergunte depois. Poxa, você me deixou sozinho, não pode ser. Para que serve o instinto? Para te atrair. Te trair. Seu instinto é assim. Se você permitir que toda a sua vida seja controlada pelo seu instinto, você será atraído por instinto e na sequência atraído pelo instinto que te traiu. E tem muita gente que está vivendo o submundo daquilo que deveria viver. Está vivendo no purão da existência humana porque se deixou levar só pelo que cheirou, só pelo que viu. Era tão cativante, era tão agradável, era tão cheiroso, era tão bonito, mas era uma gaiola. Era alguma coisa que foi armada e engendrada no inferno para você perder o que de mais precioso Deus te conferiu, o projeto dele para a sua vida. Oh, mas pega a mão de alguém, agora eu não sei se era o que você esperava ouvir essa noite, mas é o que Deus me mandou profetizar. Dê uma chacoalhada nele e diga, mas ainda bem que esse vento que você pensou que era teu inimigo é teu amigo. Ele vai despedaçar essa gaiola e você vai voltar para onde nunca deveria ter saído. Eu ouvi dizer para você que esse vento é seu amigo. O senhor está falando isso porque o senhor não tem ideia de quanta desestabilização esse vento trouxe, mas ele é teu amigo. O pastor está falando isso, que o senhor não tem ideia de quanto prejuízo esse vento me trouxe, mas ele é teu amigo. Pastor, o senhor está falando isso, que o senhor não sabe quanto é que custa a gaiola, mas ele é teu amigo. Eu tenho uma perguntinha para te fazer. Você vai ficar fazendo conta dessa gaiola mesmo? Como assim? Será que você é capaz de fazer contas
de alguma estrutura que se quebrou, mas só se quebrou para poder dar a você o voo que Deus precisava de dar? Será que de verdade você está mesmo namorando por algum tipo de perda, ou por algum tipo de prejuízo que Deus me trouxe aqui para dizer, é irrelevante diante do bem que Ele te proporcionou, te liberou? Irrelevante. Essa conta é agressiva a Deus. Deus me trouxe aqui para te dizer, não pega essa calculadora que você me ofende. Não faça contas dos estalos das grades, não faça conta de quanta madeira se perdeu. Era gaiola, gaiola quando quebra a gente não chora, a gente comemora. Diga para umas 3 pessoas, gaiola quando quebra a gente não chora, a gente comemora. Gaiola quando quebra a gente não chora, a gente comemora. Gaiola quando quebra a gente não chora, a gente comemora. Quando a gaiola estalou para cá, estalou para lá, estalou para cá, estalou para lá, os caras, os donos da gaiola, disseram assim, solta esse cara. É melhor soltar ele do que ele dar mais prejuízo para a gente do que ele já deu. Solta ele. Ele está enganado aqui, solta ele. Soltou. Quem está aí? Diga glória a Deus. Já estou terminando. Estou acabando. Só que pense, se você tem um pássaro que estava no céu, ele vem para uma gaiola, aí de repente a gaiola se quebra, ele é livre, qual é a tendência? Que ele volte a... Sem medo, que ele volte a... Mas a Bíblia disse quando Jonas sai da gaiola, ele não vai para cima, ele vai para baixo. E isso tem um significado. Pastor, mas ele ia voar mesmo? Não, eu estou querendo dizer que ele não retoma logo de cara a missão. Ele não ganha de novo, já de cara, o acesso à via profética. Por que não? Porque você precisa entender que Deus não tem interesse de retomar ninguém a algumas posições, enquanto esse alguém não seja devidamente tratado em relação ao que o fez cair de lá. Deus não tem interesse de trabalhar de maneira apressada ou atabalhoada para restituir pessoas a determinadas vias, sem que antes ele as trate de maneira adequada, para que não se repitam as razões que o fizeram cair de lá. Quem está aí, diga amém. Então vamos lá, você daqui a pouquinho vai voltar, mas antes precisamos conversar sobre 3 coisinhas aqui, e nós vamos ter essa conversa num lugar bastante inusitado, Jonas. Mas eu amo perceber que quando ele é lançado no mar, ele mesmo diz, estava nas profundezas da morte, no meio do oceano, afundando, 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 com a certeza de que ia morrer. Eu quero que você me olhe, pior momento da sua vida, não tenha dúvida. Esse é o pior momento da vida desse cara. Todos nós aqui temos um pior momento da nossa vida. Aquele momento onde você está emergindo, 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 você não tem força para ir para cima. Parece que você está num movimento que não tem mais o que fazer em relação a ele. Você está descendo e é ladeira abaixo. Pior momento da vida. Pois essa fasezinha nossa de pior momento da vida, ou momentozinho para Deus tratar com a gente. Não é? Beleza. Aí o texto assim, ó. E o Senhor mandou um grande peixe ao encontro de Jonas. Ó, Jonas caindo e o grande peixe vindo. Jonas está em que momento mesmo? Diga aí. Está muito fraco. Diga o pior momento da vida. Em que momento que Jonas está? Diga. Aí vem o grande peixe e o abocanha no... Só que você tem que entender uma preciosidade bíblica. Preciosidade bíblica. Veja, Jonas está no pior momento da vida, vem o peixe e o encontra. No que o encontra, o abocanha. Parecia que o devoraria, mas o salva. Peraí. Peraí, você tem que entender um negócio sensacional. Vamos voltar lá no começo. Qual foi a ordem de Deus? Dispõe-te, vai a grande Nínive. Diga comigo, grande Nínive. Diga, essa era a ordem. Vamos fazer um exercíciozinho básico aqui, rápido. Vamos pegar a palavra Nínive. Vamos traduzi-la. Nínive é uma palavra da língua acádia,
parente da palavra nuno, ela significa peixe. O que Nínive significa? Então vamos fazer o seguinte, vamos pegar Nínive, vamos tirar, vamos colocar o significado, vamos traduzir. Aí a ordem de Deus traduzida foi: dispõe-te, vai ao grande, sim ou não? Você entendeu? O que Jonas disse? Não vou. Para uns 15 que ainda estão aqui, está começando a fazer sentido. Não vou. Qual foi a ordem? Vai ao grande. Estou explicando que Nínive traduzido é peixe. Qual foi a ordem? Vai ao grande. E Jonas disse não. Aí no pior momento da vida, quem foi a ele? Então eu vou mastigar e colocar na sua boca. Você tem duas escolhas. No momento favorável, você vai ao encontro da vontade de Deus. Ou você espera. Porque no pior momento da sua vida, ela te acha. Não, irmão. Deus não tem pressa de nada. Nada. Você se nega a fazer uma coisa aqui, ela te encontra na próxima esquina da vida. Você diz eu não falo, você diz eu não faço, você diz eu não vou, mas Deus diz você precisa disso e eu preciso de você nisso. Então não tem problema, você se nega a fazer, só que o máximo que você sabe fazer é pegar um barco. Eu conheço as vias e as rotas todas, você não tem para onde fugir de mim. O que você sabe fazer para fugir da minha vontade? Pegar um barco. Então tá bom. O que você sabe fazer da minha vontade? Pegar uma rua, é isso? O que você sabe fazer para fugir da minha vontade? Pegar uma rota. Então eu vou te colocar numa encruzilhada. Só que eu vou ficar esperando você. Eu te coloco no meio da encruzilhada e te cerco por todos os lados e te pergunto depois para onde você vai. Quando você se nega a fazer no momento fácil, aquilo que você se negou a fazer no momento fácil vai acabar te encontrando no momento difícil. Mas o que é mais lindo é que a lição profética e poética disso aqui é que Jonas negou-se a fazer algo, e aquilo que ele se negou a fazer foi a sua salvação no momento seguinte. Eu acho isso aqui sensacional. E tem coisa que você diz assim, não faço. E aí, por uma ironia do destino que alguém pensa, mas é uma orquestração do céu, aquilo que você se negou a fazer, acaba sendo a tua salvação lá na frente. Segunda lição, pastor, estou terminando. 3 dias. Não foi 4, não foi 5, não foi 2, nem foi 1. Quantos dias Jonas ficou no ventre do peixe? Quantos dias? Quantos dias? Fala para alguém do seu lado assim, ó, tinha que ser 3. Diga, não podia ser 2 e nem 4. Tinha que ser 3. Por que tinha que ser 3, pastor? Porque está escrito assim no capítulo 3 e verso 3. Uma informação geográfica sobre Nínive está sendo dada no livro de Jonas, capítulo 3, verso 3. Qual é a informação? E levantando-se Jonas. Isso aí já é depois, ok? Levantou-se Jonas e foi à cidade de Nínive, segundo a palavra do Senhor. Redobre a sua atenção. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, de 3 dias de caminho. Olha o que a Bíblia está dizendo. Para um indivíduo percorrer a cidade de Nínive toda, ele tinha que caminhar quantos dias? Quantos dias Deus segurou Jonas dentro do grande peixe? Então Deus está dizendo assim, o tempo que você está usando pedindo perdão, você podia ter usado para fazer a tua maneira. O tempo que você está investindo, tentando reverter uma situação que está contrária a você, esse mesmo tempo eu vou te segurar nessa situação para você nunca mais perder tempo e investir teu tempo da maneira correta, fazendo o que eu te mandei fazer. Olha para o seu vizinho, você ganha muito mais obedecendo prontamente, porque o tempo que você vai ter que usar para pedir misericórdia pela desobediência, você usa para ser obediente. Quem está vivo ainda, fala alguma coisa aí, pelo amor. Concluo dizendo a vocês uma coisa. Deus vai segurar Jonas 3 dias o vento do grande peixe. Vai segurar ele lá dentro.
vai segurá-lo lá por uma razão também pedagógica. Ele precisa se ver dentro daquela situação. Existem vezes que você precisa se ver dentro de uma situação para você olhar para o céu, para você, para todo mundo e dizer assim, o que eu estou fazendo? Eu me lanhei. Eu me lasquei. O que eu estou fazendo aqui? Perceba, Deus quer colocar Jonas numa posição, numa situação, para que de fato aquilo seja uma correção permanente, uma lição que dure para sempre. Alguém aqui já desagradou, já desapontou profundamente alguém? Mas você não se deu muito conta disso. Mas num dado momento, aquela pessoa parece que fez uma coisa, ou te colocou numa situação onde todo o desapontamento dela ficou evidente. Alguém aqui já passou por isso? Sabe? Aí você olhou e disse assim, vacilei. As pessoas que conseguem chegar a esse nível de constrangimento em relação ao que fizeram contra o outro, ao desapontamento, ao mal gerado no outro, mas dificilmente voltam a fazer. E eu sinto que é isso que Deus quer fazer com Jonas. Deus quer colocá-lo nessa situação de constrangimento. Deus quer que Jonas perceba como ele, Jonas, está sendo visto por Deus naquela cena lamentável. Por quê, pastor? Note, Deus está no seu alto e supremo trono, com uma visão total sobre a terra, sobre o oceano, e Deus não precisa de sonda nenhuma, Deus não precisa de nada para enxergar o que está acontecendo no fundo do mar. E lá da glória, Deus está olhando para o fundo do mar e tem uma cena inusitada lá no fundo do mar. Qual é mesmo, hein? Tem um grande peixe, dentro desse grande peixe tem um homem. É como uma imagem de ultrassonografia, onde você vê um indivíduo dentro do outro. Alguém está me ouvindo? Olha para uma grávida, você é olho nu, você está vendo o indivíduo lá dentro? Está vendo? Pega uma ultrassonografia, você não vai ver? É isso. Deus está vendo a ultrassonografia do grande peixe. A visão de Deus, ela é ampla. Quando Deus olha, Deus vê duas imagens que se fundem. Deus vê a imagem do peixe e Deus vê a imagem de Jonas. Ambas estão juntas numa única cena. Alguém está entendendo? E daí, pastor? Daí? Quando Deus lá no começo diz assim para Jonas, Jonas, dispõe-te e vai a Nínive. Clama contra ela, profetiza contra ela. Por que, Deus? Porque tem coisas lá que eu não suporto mais ver. E quais cenas eram essas, pastor, que Deus não suportava mais ver? Uma, você pode ter certeza, uma nação prostrada diante de um Deus. Esse Deus é conhecido na Bíblia, Dagon. Alguém vai falar dele aqui? A imagem de Dagon, vou te explicar como é que é. Simples de entender. A imagem de Dagon é assim, ó, metade homem, metade peixe. Essa é a imagem de Dagon. Quando, portanto, Deus olhava para Nínive, ele viu uma cidade inteira curvada diante dessa imagem. Essa visão, portanto, era detestável para Deus, insuportável. Ver um homem e um peixe numa imagem fundida. Como é que Jonas está agora? Perceba o que ele fez consigo mesmo. Perceba o que a desobediência gerou nele. Ultrajou, destruiu aquilo que de mais precioso o homem tem, ser imagem e semelhança de Deus, e deixou ele a cara de Dagon. A desobediência destruiu parcialmente ou momentaneamente aquela imagem e o colocou numa imagem lamentável. Deus está olhando e vendo o profeta na mesma condição da cidade. Olha para alguém que está do seu lado e diz: tem uma coisa que não pode acontecer. São os profetas serem vistos na mesma condição dos demais da cidade. Levanta a mão. Não sei você, mas eu tenho um ânimo ainda. Eu profetizo sobre a sua vida uma palavra. Nós não seremos uma igreja que se parecerá em nada com as visões detestáveis dessa cidade. Há coisas que Deus detesta ver nessa cidade, mas quando Deus olha lá de cima, há um alento ao olhar de Deus. Uma igreja pura, santa, viva, cheia de poder, que contrasta com a imagem dessa cidade e não coaduna com ela. Repare
afastasse. Quando Deus olha para ele no começo, diz: proteste contra isso. Deus diz: profetize contra isso. Deus diz: ataque isso. Essa visão que eu não quero ver. Ele não ataca. Como é que ele fica? Igual aquilo que não destruiu. Ah, meu irmão, você está pensando que isso aqui é brincadeira? Isso aqui é coisa séria. Eu vou dizer algo a você na autoridade do nome do Cristo que me mandou vir aqui. Você está ficando parecido com aquilo do qual não se livrou. Deus disse: profetiza contra. Deus disse: ataque isso. Deus disse: vire a sua artilharia e decida a combater isso. Você tolerou. A imagem que você não combate é impressa sobre você mesmo. Portanto, quando o Espírito de Deus chamar você para uma conversa de pé de orelha, ele dissesse: livre disso, livre-se. E quando ele disser: proteste contra isso, proteste, porque a imagem que você tolera é a imagem que se imprime sobre você. E quanto mais, pode trocar para miúdos, pastor? Posso. E quanto mais você não se livra dessa ira, quanto mais você não se livra dessa cólera, mais ela imprime sua imagem sobre você mesmo. Posso falar? Posso? E gente aqui que devido à ira da qual não se livrou, a mágoa da qual não se livrou, envelheceu 20 anos em 3. Sabe por quê? Porque você está à cara daquilo que não se livrou. Aquilo que você se negou a se livrar está imprimindo dia após dia a imagem dela sobre você. Você está ficando com a cara daquela ira, com a cara daquele ciúme, com a cara de tudo aquilo que você não se livrou. Você está ficando parecido com aquilo, mas eu vim de Deus profetizar uma palavra. Esse processo em tempo será revertido quando você, munido da força do Espírito, decidir não ser mais assim, não fazer mais assim, não sentir mais assim. Deus vai reverter o processo. O que vai acontecer, pastor? Você vai voltar a ser a cara dele. Você vai voltar a ser a cara dele. Esteja de pé no seu lugar, Senhor. Deus os reuniu esta noite aqui. Em tempo Ele te chamou. Você cansado do trabalho disse: não. O Espírito de Deus disse: vai. Eu tenho uma coisa com você hoje. Eu tenho um negócio para tratar com você hoje. Você não percebe o quanto nessas últimas semanas alguma coisa em você visivelmente tem mudado. As pessoas, vou lhe dizer, já perceberam, não falam por constrangimento, mas já perceberam na luz o seu rosto apagar, a feição minguar, alguma coisa em você está mudando, porque alguma coisa que você não se livrou, está imprimindo a imagem nefasta dela sobre você, mas em nome de Jesus. Acho que você ouviu eu falar no nome de alguém lá da sua casa, algum vizinho, algum parente. Vou de novo. Mas no nome de Jesus. Não. Acho que você ainda não entendeu. Você deve ter ouvido eu falar algum nome daqueles que você cultuava na velha vida, na antiga devoção. Vou de novo. Mas no nome de Jesus. Esse processo vai ser revertido. A gaiola vai ser quebrada. Você vai atacar o que Deus te mandou atacar. E a tua imagem será liberada para ficar a cara do teu Senhor de novo. Eu posso orar por você e com você. Quando uma coisa começa a estar muito terrivelmente impregnada em nós, não é fácil remover. Esse processo de transtorno da própria imagem não é um processo fácil de se remover, mas a mão do Senhor, por causa de uma decisão sua hoje de retomar um caminho de obediência, ela vai começar
começar a reverter, ouça isso, todos os efeitos que foram startados pelos processos de desobediência. Tudo aquilo que te foi tomado, o Senhor pode restituir. Oramandi releva sítio entre a e o relepromanarasai. Alguém aqui precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Alguém aqui precisa dizer: Deus, eu estou querendo hoje me livrar daquilo que o Senhor tem me incomodado e eu estou tolerando. Mas antes que eu fique a cara desse mal, eu quero me livrar dele. Pastor, posso convidar o altar? Posso convidar o altar para uma oração? Querido, você sente no teu coração que precisa se desfazer de algo, se livrar, largar aqui no altar um sentimento, uma inclinação, um desejo que hoje você percebe o quanto ele está ficando parecido com você e você com ele. Sai do seu lugar agora. Eu quero orar por você. Esse processo vai ser revertido. Essa gaiola vai ser quebrada. Terra. Oh, doce Espírito de Deus, presença marcante do Senhor. Hoje é noite de reverter alguns processos. Hoje é noite do Senhor colocar algumas coisas no lugar. Hoje a tua unção vai despedaçar velhos jugos aqui. Hoje a tua unção vai despedaçar velhos jugos aqui. Começa a dizer para Deus agora aquilo que você tem tolerado até o dia de hoje, mas não quer tolerar mais. Se você percebe o quanto alguma coisa tem te feito mal, você não quer mais isso para a tua vida, começa a colocar diante do altar agora. O que é? Um sentimento? O que é? Um lugar que você vai? O que é? Uma pessoa que já não devia fazer mais parte da sua vida? O que é que Deus já mandou você se livrar e você não se livra? E cada dia que passa, você se parece mais com isso, te faz mais mal, te mingua mais, com alegria vai mais embora. Ou você está confinado, está aprisionado em lugares que você entrou sem perceber. Você foi traído pelos teus desejos, pelos teus instintos. A desobediência tirou de você tanta coisa, mas o céu vai te restituir. Espírito de Deus vivo, eu creio que o Senhor está aqui. Tua palavra foi exposta, Senhor. Ela foi colocada. Muitos creram nela. Muitos deram ouvidos a ela. E movidos pelo crédito que deram a ela, se moveram dos seus lugares e vieram aqui para apresentar diante de ti uma decisão, para apresentar diante de ti uma postura nova, uma decisão nova. Não vai mudar nada enquanto as decisões continuarem iguais. Não vai mudar nada enquanto as posturas não mudarem. Oh, mas nessa noite vai começar a mudar. Eu creio que alguma coisa muito profunda em nós começa a mudar hoje. Eu creio que alguma coisa muito profunda em nós começa a mudar hoje. Eu creio que os efeitos já serão percebidos a partir de amanhã de manhã. Eu creio que algumas coisas vão começar a mudar a partir dessa noite. Espírito de Deus, tu tens liberdade para trabalhar no nosso meio. Tu tens liberdade para mover corações. Tu tens liberdade para despedaçar cadeados. Vento do Espírito, despedaça gaiolas agora. Vento do Espírito, quebra o casulo, quebra a cadeia, libera ele, libera ela, para viver a plenitude da tua vontade nesse tempo. Eu creio nisso. Eu creio nisso.
Ei, eu estou crendo que uma coisa muito profunda na tua vida começou a mudar hoje. Eu estou crendo que uma coisa muito profunda na sua vida começou a mudar hoje. Eu estou crendo que uma coisa muito profunda na sua vida começou a mudar hoje. Eu estou crendo que os efeitos disso começarão a ser percebidos ainda a partir desta noite. Não estranhe se alguém te olhar assim, como se alguma coisa em você tivesse mudado. Eu estou profetizando, vai ser aparente, vai ser visível, vai ser físico, tua pele vai melhorar, teus olhos vão melhorar, teu sorriso vai melhorar. Alguma coisa começou a mudar hoje. E quem crê, diga glória ao nome de Jesus. E quem crê, diga glória ao nome daquele que quebra cadeias. E quem crê, diga glória ao nome daquele que faz tudo novo. E quem crê, levante a mão direita, levante a esquerda também. Solta um grito de júbilo. Solta um grito. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Muito, 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 muito obrigado por essa oportunidade tão valiosa. Deus continue abençoando a sua vida e o seu coração. Alguma coisa começou a mudar hoje. Ei! Coisas muito interessantes quando uma palavra nos é exposta é que algumas velhas desculpas não podem ser mais dadas. Quando você toma conhecimento sobre uma verdade, você já não pode mais ser considerado escutado das consequências dela, porque você tomou conhecimento dela. Eu estou dizendo isso porque algumas pessoas até podiam até hoje dizer que não tinham a menor ideia sobre o que Deus esperava de você. E até poderiam não se classificarem como desobedientes, porque não conheciam a vontade de Deus. Logo, você diz, eu estava fazendo isso porque pensava que não tinha nenhuma outra coisa para fazer. Eu estava vivendo assim porque pensava que Deus não tinha nenhuma outra coisa para viver. Só que hoje você sabe. Alguma coisa está sendo revelada a você a respeito do que Deus espera que você faça. O que posso dizer é que para algumas pessoas que estão aqui, há uma necessidade de uma mudança de rota imediata. E eu não tenho dúvida do que vou dizer agora. O Espírito de Deus falou com alguém hoje. Falou o quê? Que o caminho que você está não é bom. Falou o quê? Que as decisões que você tem tomado não têm sido boas. E você, num dado momento, sentiu um temor, um receio de que você possa estar colocando a tua vida toda a perder. E sabe por que você sentiu isso? Porque é verdade. Deus fez com que você se sentisse assim, para que você compreendesse que há uma outra possibilidade. Uma possibilidade onde você passará longe da destruição, da desolação e do caos. Trilhará um caminho de bênção, de vitória, de harmonia, e um caminho que vai rumar na eternidade. Você nunca fez uma aliança com Deus dentro de uma igreja evangélica? Mas hoje você percebe que você precisa tomar uma decisão, que você precisa abandonar alguma coisa e caminhar numa outra direção, e talvez isso não esteja tão claro ainda para você. Afinal, esse é só o primeiro, segundo, terceiro ou quarto culto que você entra, e tem muita coisa acontecendo na sua cabeça agora, mas eu preciso lhe dizer que você não vai entender tudo hoje, e nem precisa. O que você precisa para hoje é decidir fazer uma aliança com Deus. Para hoje você não precisa descortinar enigmas teológicos, não. Hoje
Para hoje, para agora? Nada. Para hoje você precisa dizer: Senhor, eu quero caminhar contigo e quero ir para onde o Senhor me mandar ir, fazer o que o Senhor me mandar. Tem alguém essa noite aqui que nunca fez uma aliança com Deus dentro de uma igreja evangélica, mas quer hoje entregar sua vida aos cuidados do Senhor, declarando como o Senhor e Deus da tua vida? Ou ainda alguém que esteja afastado da igreja, e aí com você a conversa é mais curta, porque você sabe muito bem sobre tudo que nós estamos falando. Mas você quer voltar para Jesus hoje? Aí mesmo onde você está por hora, eu pediria apenas que você fizesse um sinal com a sua mão, para que a gente tenha o prazer de ver você e de já começar a fazer uma festa pela sua vida. Alguém entre nós quer fazer uma aliança com Deus pela primeira vez? Eu estou vendo uma mão erguida aqui na frente. Ou alguém que está querendo voltar para Jesus, estou vendo outra mão erguida. Ou se eu fosse você, botava mais glória nisso aí. Eu estou vendo uma terceira mão erguida aqui no meio. Eu estou vendo uma quarta mão erguida ali. Eu queria ver uma quinta. Tá aqui, pastor. Eu já vi uma quinta mão erguida. Tem 5 pessoas que estão decidindo hoje pela primeira vez fazer uma aliança com Deus ou voltar para a casa do Pai. Há uma 6ª pessoa entre nós. Há mais alguém entre nós? Os que já levantaram as mãos, vou pedir para baixar. Por um instante você segurar aí, para que eu possa com mais facilidade enxergar quem não levantou a mão até agora, mas quer fazer isso agora, em nome de Jesus. Você quer fazer uma aliança com Deus? Pastor, tem muita coisa para mudar. Quando eu conseguir resolver tudo que eu tenho para resolver, eu vou. Sabe quando você vai vir? Nunca. Você nunca vai conseguir resolver sozinho tudo que você precisa. Se você fizer uma aliança com Deus, Deus te ajuda a resolver tudo. As pessoas que levantaram as mãos, eu gostaria de gentilmente convidar vocês a estarem aqui no altar. Nós gostaríamos muito de poder orar por vocês, celebrar a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu queria muito que vocês pudessem dar uma chegada aqui. Deus é muito fiel. Aleluia. Aleluia. Tem gente muito preciosa para Deus. Vocês são muito preciosos para Deus. Vocês são preciosos demais. Vocês são queridos e amados do Senhor. Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês. Pastor Emerson, muito obrigado. Glória a Deus. Uau, quem foi abençoado essa noite aqui? Tanta gente querida aqui. Tira suas mãos para cá. Pai, nós apresentamos cada uma dessas vidas que estão aqui. Com certeza há uma festa nessa hora. Que o teu Espírito Santo possa revelar Jesus a elas. Elas sejam cheias da tua presença e possam conhecer o poder, o amor e a graça sobrenatural que só o Senhor tem para nos dar. Deus, penetra em cada coração aqui aqueles segredos mais escondidos, ó Deus, e que o Senhor possa trazer clareza, paz, segurança. Em nome de Jesus, nós as abençoamos. Em nome de Jesus. Amém. Uau. Uau. Você que está aqui à frente pela primeira vez, nós temos uns irmãos que estão abraçando você. E a gente quer pegar o teu nome, o teu contato, para poder grudar em você, no bom sentido, viu? A sua luta é nossa também agora. Então, por favor, acompanhe eles até aqui à nossa esquerda aqui. A gente vai poder pegar o seu contato. Gente, eu aprendo que o Deus que salva Nínive também salva Jonas, né? O Deus que salva Nínive também salva Jonas. Que palavra tremenda. Eu estou saindo daqui alimentado, motivado. Você está? Se você está, você abraça as 5 pessoas do seu lado e fala assim, ó, que essa palavra possa frutificar na tua vida, viu? Coloque em prática tudo que você ouviu aqui. Não adianta fugir do chamado de Deus, não adianta fugir da vontade de Deus. Deus te pega na curva, meu irmão. E ó, vá para sua casa glorificando a Deus. Passe aqui atrás, tem os DVDs aqui do pastor Eduardo, da pastora Camila. Você pode adquirir aqui o material dele.